Muito bem, queridos ouvintes, aqui estamos. Está começando mais um Pensa Comigo podcast. Hoje é domingo, dia 7 de março de 2021. Os dias estão passando cada vez mais rápido. Como foi a sua semana? Como está sendo o seu domingo? Eu digo antes, não faz diferença nenhuma se eu estou gravando isso no domingo ou não. O que importa é que tá indo ao ar aos domingos. Ou você acha que por acaso esse programa do Faustão lá no domingo são domingo mesmo? Lógico que não. Eles gravam no meio da semana que é pra passar o final de semana sossegado. Mentira. Lógico que eu tô mentindo. Não importa, não importa. Não faz diferença se hoje é domingo, se hoje não é domingo. Na minha ilusão, na realidade, eu criei. É domingo, então pra você também é, porque isso aqui vai ao ar domingo. Então seja bem-vindo domingo, seja bem-vinda uma nova semana. Que essa semana seja cheia de paz, alegria e muitas bênçãos. Vamos ler o horóscopo. Se você é de câncer, pau no seu cu. Se você é de Sagitário, também. Se você é dos outros 10 signos do zodíaco, vá se fuder também. Ai, ai. Queria dizer com a alegria e imensa satisfação, grande, um grande privilégio ter aqui a sua audiência, a sua paciência. Seja bem-vindo a mais um episódio do Pensa Comigo Podcast. Como você está? O que você, meu querido ouvinte, me conta de bom? Me manda e-mails, me conte histórias da sua vida, me conte mazelas, me conte tristezas, me conte situações ruins. Também me conte coisas boas se você quiser também. Tem um grupo muito legal aqui no Facebook chamado. Tem vários grupos legais aqui, mas onde eu mais participo são dois específicos. Um chama-se Clientes que Não Têm Razão e outro chama-se Date Ruim. Tem uma história, uma história publicada aqui no Clientes que Não Têm Razão. Vamos ver se pelo menos é engraçada, se pelo menos é divertida. Vamos lá. Esse caso aconteceu semana passada. Minha mãe costuma ir direto num mercado aqui perto de casa, mas desde o dia 14 ela está na praia com suas irmãs e sua mãe. No caso, minha avó, que já tem 101 anos e inclusive foi vacinada. Pra quê, velho? Pra que vacinar um sujeito de 101 anos, meu? Precisa, não pre... dá vacina pra quem precisa, dá vacina pra um profissional de saúde lá, dá vacina pra um sujeito que trabalha, que faz as coisas no dia a dia. Não pra uma velha de 101 anos, ela tá com o pé na cova, não precisa vacinar, tá? Deixa que a natureza cuida. Tá? Deixa que ela. Vai dizer, não, tem que dar para um morador de rua, porque o morador de rua é um indivíduo em situação precária. Não precisa vacinar um morador de rua também, não. Os caras passam frio sem coberta. Os caras têm casca no pé. Se você der uma meia para ele, ele vai perder toda a casca, ele vai perder a resistência, ele vai morrer se você der uma meia, se você der um cobertor para um mendigo. Então não dá cobertor e também não dá vacina. Dá vacina para alguém que tem expectativa de vida, que tem esperança de vida, entendeu? Não precisa vacinar velho e nem mendigo. Essa é a minha ideia. Mas vamos continuar aqui o caso do Emerson Santos. Inclusive, é de 101 anos, inclusive foi vacinada. Temos casa na praia no litoral gaúcho. Sabendo disso, vamos ao caso. Fui no mercado na quinta-feira passada, quis eu fazer janta e resolvi fazer tudo mais cedo para poder assistir a última rodada do Brasileirão, visto que meu time estava envolvido no título. Eu lá bem de boa fazendo a compra dos itens, quando me aparece a padeira. Desculpa a pergunta, você é filho da Josélia? E respondeu ele, que era um nome fictício. Aí a padeira, isso, ela está bem, não apareceu mais aqui? Detalhe, eu estava no meio do mercado, mas não tão longe da padaria. Aí o Emerson disse, ela está na praia. Desculpe minha inconveniência, mas já sendo inconveniente, você tem um irmão que morreu? Não? Graças a Deus, ouvi boatos sobre. Sua mãe não apareceu mais e pensei que fosse sobre isso. Rosnel, o açougueiro, não
ocorreu nada com a Vusélia e nenhum familiar dela morreu. Até ontem, quando uma prima faleceu por causa de decorrência da Covid. Fiquem em casa e, se puderem, e se cuidem. E a padeira continuou. Se sua mãe voltar bronzeada, ela vai se ver comigo. E o nosso querido Emerson diz que não sabia se ria, se chorava, ou sei lá o que. Padeira sem noção? Sim, muito, mas não acho que teve intenção, mas não deixa de ser sem noção. Ai, que história mais merda. Cara, chato, né, bicho? Já aconteceu comigo essa situação de matar o pai de alguém, cara. Eu, quando era pequeno, eu era criado com três afilhadas da minha mãe. A gente ia direto na casa dessas meninas. Eu me lembrava dos pais dessas minhas primas, né? Sei lá, se eram primas. Enfim, eu me lembrava dos pais dessas três meninas que eram afilhadas da minha mãe. Mas isso fazem 15 anos. 15 anos que eu não vejo mais os pais dela. E aí um dia eu encontrei uma dessas meninas no serviço dela e fui falar, tal, e aí, tá casada, não sei o quê, como é que tá? Aí eu não sabia se o pai dela tinha morrido ou não. E aí, justamente porque eu não sabia se o cara tinha morrido ou não, eu não podia perguntar, aí, como é que teu pai tá? Mas aí eu peguei e perguntei, ô fulano, é impressão minha ou parece que seu pai, ele tava meio doente e quase morreu? Aí ela, não, não, meu pai tá bem. Eu falei, não, assim e tal. Eu quase matei seu pai aqui agora, ia perguntar se ele tinha morrido. E ficou por isso. Situação meio incômoda, meio chatinha, né? Mas, cara, sei lá. Emerson, né? Emerson Santos. Às vezes não foi má intenção da padeira, foi chato, foi inconveniente, mas não foi mal intencionado, então segue o jogo. E eu queria inaugurar mais um quadro aqui nesse podcast. O quadro chama-se Ódio Gratuito. Ódio gratuito. O ódio gratuito de hoje é dedicado a esses velhos filha da puta que anda de Hilux a 10 quilômetros por hora em via preferencial e de mão única, seus merda. Vê essa bosta dessa caminhonete e vai pra um asilo, cara, e vai pra um lugar longe, some do convívio humano, some do convívio de gente normal que tá com pressa, que tem que ir pros lugares e fazer as coisas, que você não merece, cara. Você não merece andar de Hilux, você não merece andar de S10, você não merece andar de bicicleta, você não merece andar na calçada, porque as calçadas daqui da minha cidade, elas são apertadas. E você, velho de merda, filha da puta, que acha que tem que sair de casa, seu ridículo, até na calçada você atrapalha as pessoas. Porque você anda mais lento que uma tartaruga. Então fica nessa merda da sua casa, senta a porra da bunda na cadeira ou vai pra um asilo, vai pro meio do mato, cara. E vende essa bosta dessa caminhonete sua, que nem pra acelerar você tem competência. Como é que pode um sujeito, 8 horas da manhã, todo mundo indo pro serviço, ele acelerando a 10 quilômetros por hora, uma descida e uma via de mão única preferencial? Como é que pode? Aí a gente pode, esse filho da puta, e xinga e mostra o dedo. Ai, você tem que respeitar o mais velho. Não tem, seu ridículo. Você tá achando que você comprou a rua, cidadão? Aí, esse sujeito, que é o mesmo sujeito que tem paciência de atrasar, de andar a 10 por hora na rua e atrasar a vida de todo mundo que tá tentando ir trabalhar, é o mesmo cidadão que vai pra fila do banco e não suporta pegar ali 1 hora de fila, aí porque é velho, porque aí não pode ficar em pé, vai se fuder, seu ridículo. É o mesmo que aguenta, é o mesmo sujeito que aguenta ficar 2, 3 horas dançando no baile de terceira idade, mas não aguenta 1 hora de banco, mas tem capacidade, tá? Ele aguenta 1 hora de fila de banco, mas tem capacidade de quê? De atrasar, de empatar a vida dos outros na rua e não liga. Vai tomar no cu. Esse foi o quadro Ódio Gratuito de hoje. Ódio Gratuito. Esse quadro é um oferecimento de Senhor Ninguém. Muito obrigado ao seu Ninguém que patrocina este quadro em específico, esse podcast por completo e que você está ouvindo de graça e na íntegra. Agradeça a ele, ninguém. Sabe
que acontece, bicho? Parece que. Parece não, né? Não parece. Eu estou falando aqui é para as paredes mesmo. É para alguma entidade, algum ser, alguma criatura superior que só ela é capaz de me ouvir. Sei lá, eu acho bom fazer disso aqui uma terapia, fazer disso aqui um espaço onde eu posso odiar o que eu quiser, onde eu posso amar também o que eu quiser da mesma forma. No final das contas, sou eu falando para o microfone ou a parede, porque é isso que me resta antes de ficar doido mesmo, antes de ficar lelé da cuca. É o último passo antes de um sujeito ir parar em uma clínica psiquiátrica. É ele, é ele puxar o microfone e falar. É como se, é como se todo caminho que levasse à loucura tivesse vários atalhos para desviar desse caminho. Tivesse vários desvios, né? Não atalhos, vários desvios. Entendeu? O ser humano ele nasce pronto para enlouquecer. Ele nasce e a partir do momento que ele cria consciência, que ele cria identidade, que ele cria razão, ele é jogado nessa estrada da vida que cujo destino final é a loucura, não é a morte física. A morte é uma coisa física, já a loucura é uma morte da consciência, tá? A morte da identidade. O sujeito, quando ele é louco, ele não é capaz de se ver como uma pessoa que tem direitos e tem obrigações e que precisa lidar com as outras. Ele não se vê como nada, ele vê o mundo à sua volta de uma realidade totalmente distorcida. Então, o ser humano é jogado nesse mundo para trilhar o caminho que vai levar ele à loucura completa, que vai levar ele ao desastre, que vai levar ele à desilusão, que vai levar ele à tristeza. Esses são os vários pontos, são as várias paradas que o sujeito vai chegando até chegar à loucura. Ele vai passar por uma rua que é só tristeza, aí vai cruzar com um caminho de decepções, aí vai passar uma rua que está cheia de frustração acontecendo. E aí de cada rua que ele passa na vida, nessa estrada toda, ele leva um pouquinho daquilo para si, leva um pouquinho daquilo para si e vai trilhando esse caminho até chegar à insanidade, até chegar à loucura, até estar fora de si. E aí, o que é que o que é que acontece? Pode acontecer de às vezes ele passar por alguns caminhos, cruzar com alguns caminhos, com alguns desvios que faça esse cara deixar o caminho da loucura completa, entendeu? Ele dobra uma esquina e pega o caminho ali do autoconhecimento, da autocrítica, da, da consciência de que como ele nasceu para dar errado, como ele nasceu para ir pro fundo do poço, então ele pode demorar mais a chegar ali e curtir outras paradas, tipo, cara, não sei falar isso aqui. O sujeito quando ele descobre que o destino final dele não é nem a morte física, mas é a morte da própria identidade, é ele chegar a um estado que de tanto conviver com outros seres humanos, de tanto ter que tomar decisões o tempo todo, de tanto ter que ter um, um fardo sobre as costas dele, que é o de ser um ser humano. Aí quando ele descobre que juntando todas essas missões, todas essas ideias, a cabeça dele vai dar parafuso na mentalidade dele,
O sujeito que consegue olhar a vida desse jeito e falar, então vai dar tudo errado, né? Vou ficar maluco, vou ter ódio, vou ter desprezo por tudo, eu vou odiar tudo, então eu vou deixar pra chegar lá depois, vou adiar essa chegada na loucura completa e vou curtir um pouco aqui, entendeu? Vou tirar um pouco de sarro das coisas, eu vou ter um ódio consciente. Tipo, eu odeio velho, eu sei que odiar velho é ridículo, os caras não têm culpa. Se o sujeito dirige um caminhonete a 10 por hora, é porque ele tá limitado aquilo, porque ele não tem mais aquela coragem do jovem de 20 e poucos anos de idade de acelerar a mesma caminhonete a 80, 90 quilômetros por hora. Porque justamente ele tá velho, porque o corpo dele não consegue mais reagir, o corpo dele não tem mais aquela adrenalina correndo nas veias, que é isso que faz o jovem andar, beber dirigindo, acelerar muito, tirar racha, fazer esporte radical, fazer sexo sem camisinha, essas coisas. É essa adrenalina que tem dentro da gente quando a gente é jovem. O velho não tem isso. Então não é culpa exclusiva dele, não é maldade dele andar 10 quilômetros por hora na rua. Mas é maldade minha, é ódio consciente e gratuito da minha parte odiar esse cara por ele fazer isso. Apesar de que faz parte da natureza humana essa decadência, entendeu? Mas já que a cada dia que eu vivo, a cada situação que eu me encontro com pessoas que eu sou obrigado, que circunstâncias me obrigam a ter que tomar atitudes ao longo dos dias, e isso envolve pessoas, conforme eu tenho que fazer essas coisas, eu sei que isso vai me levar a um estágio de deprimência total, de tristeza, de vontade de morrer, de loucura completa, o que vai acontecer? Cara, já sei que isso vai acontecer, vou tirar sarro disso, vou odiar essas coisas de propósito, eu vou odiar sabendo que isso é ridículo, eu vou odiar velho no trânsito sabendo que é ridículo eu odiar porque não vai mudar, entendeu? Eu desejar que esses caras vão morar no asilo, que esses caras vão morar no meio do mato, não vai mudar a realidade. Não vai fazer eles tomarem consciência que eu sou um jovem apressadinho que quer as coisas pra agora. E aí, por isso eles vão acelerar mais a caminhonete deles. Jamais. Entendeu? Eu sei que isso não vai acontecer. Então, por isso eu me dou o direito de odiar esses caras de graça. De odiar esses caras sabendo que não vai ter. Não vai ter mudança na realidade. Que a realidade vai permanecer a mesma. Tá? Então, eu me dou esse direito sabendo que o final é triste. Não é que a consciência da gente ela vai se deteriorando e vai chegar um estágio em que a gente não vai mais responder por si. E essa época, muito provavelmente, é a velhice. Que é a mesma velhice que eu repudio hoje. É a mesma velhice que eu sou contra uma mulher de 102 anos tomar vacina. Eu sou contra um velho de 80 anos dirigir uma caminhonete enorme no meio da rua. Entendeu? É a mesma velhice que eu vou talvez chegar um dia. Inclusive, eu gostaria de iniciar um novo quadro aqui nesse podcast. O quadro chama-se Saudades Define. Saudades Define. E esse Saudades Define de hoje vai por uma baita coincidência, diga-se de passagem, vou explicar aqui por quê. No último episódio aqui do Pensa Comigo podcast, o que aconteceu foi que desenvolvendo essa ideia de que a gente só taca pedra, a gente só crucifica, a gente só fala mal das nossas personalidades nacionais, sei lá, do Neymar, da Anitta, de- desses, desses indivíduos que teoricamente deveriam ser considerados, sei lá, símbolos nacionais, que deveriam ser considerados heróis nacionais, porque fazem uma coisa que leva o nome do Brasil. Mas mesmo assim a gente taca pedra, né? E aí eu citei dois casos dos anos 90, em específico, que eram o Ayrton Senna e os Mamonas Assassinas. Que obviamente, apesar de não agradar todo mundo, mas eles eles eram incontestáveis, eles eram ícones
do seu tempo ali, tá? E que eles sim eram reconhecidos como personalidades diferenciadas, entendeu? Beleza. E aí, por um acaso, eu citei os Mamonas Assassinas, tal, tal, tal. Que nem hoje é domingo. Na quarta-feira, e aí é o objeto do quadro. Na quarta-feira, agora dia 3 de março, completaram-se 25 anos que os Mamonas Assassinas morreram. Tá? Que morreram cinco, e mais o piloto de avião, e mais não sei quem que tava lá no avião. Mas foi por acaso que no episódio anterior eu falei deles. Foi só puxando o gancho na ideia de que a gente tinha heróis nacionais, que a gente dava valor pra esses caras, que a gente curtia eles e, sabe, dava o valor que os caras mereciam. E aí, por acaso, falei dos Mamonas, tá? E aí, a ideia foi agora, quarta-feira agora, dia 3 fez 25 anos que eles morreram. Mas, como todo grande herói, como toda personalidade, como toda referência que, que existe, o que morre é a carne, né? O que morre é o físico. Já a ideia, o recado que essa personalidade, que essas personalidades passaram, elas são imortais, né? Enquanto as pessoas se lembrarem, enquanto a memória delas ainda for celebrada, ainda for viva. O que acontece, cara? O ser humano, quando ele não tem propósito, o ser humano, quando ele não se encontra, ele não tem uma missão, ou até tem uma missão, mas não vive ela, não vive aquela ideia, aquela vocação, ele vem pra Terra, só vive, só existe, não faz nada e passa em branco. O cara vive longos anos, vive uma vida muito longa e passa em branco, não faz nada, não deixa recado. O cara não deixa memória, o cara não deixa história. Já o sujeito, quando ele vem com um propósito, ele é capaz de entender aquilo, ele abraça essa ideia e, e vive aquela vocação e vive aquele propósito, o sujeito, por mais curta que seja a vida dele, por mais curta que seja a carreira dele, ele vai deixar aquele recado, ele vai transmitir aquela mensagem que foi incumbida a ele ainda antes da carne, ainda antes dele ser gente, carne e osso. Tá? Essa é a minha... E é por isso que eu acho que os Mamonas começaram juntos e terminaram juntos. É por isso que não tinha como ser diferente, tá? Lógico que o momento da morte ali, puta, teu filho, teu pai, teu primo, teu parente morreu em um acidente de avião, ele morreu eletrocutado e tal. Morreu, enfim, morreu. A morte física do cara é triste, você não vai ter mais a companhia dela, você não vai ter mais a presença dela. Você não vai ter mais o. Você não vai desfrutar mais, cara, da companhia daquele ente querido, é óbvio. Isso baqueia, isso machuca, isso entristece. Mas se o sujeito tenta olhar esse evento, essa morte física por fora, se ele consegue se desfazer, se ele consegue se desfazer daquele prendimento, né? Se ele consegue se desprender da ideia de que esse evento é comum, esse evento faz parte da natureza, então vamos contemplar, tá? Vamos contemplar a morte do meu pai, vamos contemplar a morte do meu amigo, vamos contemplar por fora, vamos olhar não com olhos humanos, não com sentimentos humanos, mas vamos simplesmente observar como parte da natureza o que é esse indivíduo morrendo, entendeu? Vamos imaginar que o sujeito teve uma missão aqui, que ele tinha um propósito, e ele deixou uma marca, ele deixou um recado pra gente. E o que está indo embora agora é o corpo físico. O que está indo embora agora é o mecanismo que ele usou para deixar a mensagem. Que o mais importante por exemplo, o caso dos Mamonas, cara, é deixar explícito que gay também é gente, que nordestino, que gaúcho, que preto, que português, que todo mundo é igual, que todo mundo é gente, que todo mundo é feito da mesma coisa, entendeu? E que você simplesmente não tem direito sei lá, bicho, ou alguém, desprezar alguém porque o cara nasceu numa cor de pele que ele não escolheu, porque o cara nasceu em uma cidade
que ele também não escolheu, que o cara tem um sotaque que ele também não escolheu ter, entendeu? E aí é isso que é a mensagem que eles deixaram. É lógico que eu não conhecia os Mamonas Assassinas, quando eu nasci já tinha 3 anos que eles tinham morrido, mas eu comecei a ouvir lá com 9 10 anos, pra mim era muito engraçado, aquelas músicas lá do mundo dos animais e que tal, da suruba, tá? Era engraçado ouvir. Mas o sujeito que pega só pra ler aquelas letras e tenta entender o que tá acontecendo ali, é aquela música Boys Don't Cry, que é quando muito provavelmente quem compôs aquela música, acho que foi o Dinho que compôs ela, muito provavelmente ele foi traído pela mina dele, pela ex-mina dele, né? E ao invés de ir lá e bater na mina e matar ela e, sei lá, fazer um massacre, né? Quando ele pegou, ele recebeu todo esse sentimento, toda essa frustração, toda essa tristeza, toda essa melancolia que é você ser traído, né, por alguém. E ao invés de o cara fazer uma barbárie, de o cara cometer um crime, o que o cara fez, ele transformou isso em arte, ele transformou isso em poesia, né? Ele transformou isso em uma ideia que foi passada pra frente. E essa é a missão do artista, é traduzir a vontade de ser violento em um recado que fique pros outros, né? Acho que é isso. E aí o que acontece? Quem começa a ler essas letras e vai investigando, vai ver que tem alma, que tem coração ali, entendeu? Vai ver que tem pureza, que tem essência. Vai ver que não era uma música, um estilo feito pra agradar um público. Ah, mas os Mamonas eram roqueiros, beleza, mas tinha reggae, tinha rap junto, tinha forró, tinha brega, tinha tudo. Na mesma música, em 4 minutos os caras conseguiam fazer 3, 4 ritmos diferentes. Eu não entendo porra nenhuma de música, mas qualquer um que tem 2 ouvidos dá pra entender que tinham vários estilos de músicas na mesma letra, em 3, 4 minutos de letra, entendeu? De música. Aí o que acontece? Não era pra agradar um público, entendeu? Era simplesmente pra cumprir com o propósito deles, que era trazer um recado. Que era pegar uma dor que era comum a muita gente, que é a dor de ser corno, que é a dor de sofrer preconceito por ser gay, por ser preto, por ser português, por ser nordestino, por ser gaúcho, que é a dor de ser pobre e ver as coisas na TV passando, as propagandas, e não poder dar um colar de diamante pra mulher, não poder dar sei lá, uma maquiagem, sei lá, cara pra filha, de não poder dar sei lá, bicho, um brinquedo top pro filho. Entendeu? A dor do cara de ser pobre e ter aquilo. A dor do cara de. Sei lá, cara. De ir no shopping, mas ele é pobre, aí o cara não consegue ir na lanchonete mais cara, e tem que comer no mais barato. Ele tem o risco de a mulher dele trocar ele por um alemão que é grandão, que é bonito, que é gostoso, tem conversível, olho azul, é loiro, é alto, entendeu? Os caras pegavam todas essas dores que eram comuns a toda a massa brasileira e a alma deles filtrava isso e saía o que a gente conhece por Mamonas Assassinas. Então eles se conheceram juntos, formaram um conjunto e eles chegaram juntos aqui com esse propósito, com essa ideia de trazer tudo, essas desgraças de uma forma engraçada e passar isso também de um jeito engraçado, leve, bem-humorado, para quem precisava ouvir, para quem sofria esses males, entendeu? Sem precisar agradar um público específico. E aí, da mesma forma que eles vieram juntos, eles tinham que ir embora juntos, não tinha jeito, entendeu? Muito provavelmente, se um deles começasse a ser mais vaidoso, mais rancoroso, mais invejoso, vamos supor que o Dinho queria exatamente ganhar mais que todo mundo, ou que o japonês quisesse o lugar mais confortável no assento do avião, ou que o outro lá, o Samuel, ele quisesse sei lá, bicho, quisesse se destacar mais, quisesse ser o primeira voz lá, o locutor, o vocalista, se esses caras começassem a deixar essa vaidade subir pela cabeça e, e fosse se distanciando mais do propósito deles, pode ser que até hoje tivesse Mamonas Assassinas, pode ser que eles tivessem brigado e se separados um ano depois e a gente não tivesse mais os 5 juntos,
entendeu? Cada um em um canto, e todo aquele propósito que eles receberam até antes mesmo de nascer, ele tivesse deixado de existir, entendeu? E toda essa ideia que eles passaram, elas não existissem se eles tivessem se entregado às vaidades, entendeu? É assim que eu vejo, é assim que eu vejo a morte desses caras. Era pra ter acontecido exatamente o que aconteceu. Eles começaram e cresceram juntos e morreram juntos também. Não era pra sobrar nenhum deles, entendeu? Porque o corpo físico deles era o objeto, era o objeto, não, era o meio que essa mensagem, que esse alívio cômico tinha que chegar aqui na Terra, entendeu? Por isso eu acredito em ser extraterrestre. Por isso eu acredito em consciência evoluída. Eu acredito que existam seres de outro planeta que eles em si eles não tomam a forma humana, mas que eu acho que esses seres conseguem pegar a própria consciência e, e implantar elas em outros seres humanos, sabe? Seres extraterrestres que têm uma ideia de como que a gente vai superar a ideia de ser traído. Seres humanos, seres mais evoluídos que sabem como resolver problemas internos, problemas de autoaceitação, problemas onde a pessoa ela não consegue gostar de si mesma e que ela precisa de uma ajuda. Esses seres de outro planeta, eles usam alguns seres humanos em específico, tá? Eles pegam a própria consciência, fazem uma cópia e colocam dentro da cabeça de um ser humano comum de carne e osso, tá? E aí transcrevem o código lá, porque seres de outro planeta, extraterrestres, eu acredito que eles não precisam usar a linguagem comum, a linguagem falada para se expressar. Eu acredito que a telepatia já é possível se você for um extraterrestre. Então não teria como nem eles virem aqui à Terra e falar com o ser humano, porque eles já não usam mais a fala, eles não precisam disso, eles não precisam gastar energia, gastar músculo da boca, da língua, para se comunicar, eles conseguem se comunicar na telepatia. Entendeu? Como se fosse uma internet 24 horas, uma internet o tempo todo entre várias pessoas, a internet das coisas. E aí eles usam essa consciência deles, colocam dentro de outro ser humano e fazem uma decodificação para se adequar ao destinatário, que somos nós, entendeu? A gente recebe uma mensagem extraterrestre decodificada de acordo com a nossa linguagem, que são mensagens explicando como a gente vai superar um namoro, como a gente vai é, encontrar a nossa própria essência, como a gente vai encontrar nosso próprio propósito, que são mensagens que explicam, sei lá, cara, a gente tem problema com álcool e a gente procura, e procura, e procura, e procura, e até que a gente encontra lá um cara no YouTube, no Instagram, ou a gente encontra um sujeito em alguma Alcoólicos Anônimos, um cara que consegue passar essa mensagem de uma maneira é, que você percebe que aquele cara é evoluído, que aquele cara tem uma aura de ser humano, que ele não tá falando aquilo que tá. Aquilo não veio de fábrica, entendeu? Alguém colocou aquela ideia nele, que é muito evoluída, entendeu? Esse sujeito está sendo usado por uma criatura extraterrestre que não consegue se comunicar com a boca. Então ele copia a consciência dele, ele copia todo o aprendizado dele e coloca em um ser humano, que ainda é mais. Que ainda é inferior, entendeu? Essa é a minha ideia, cara, de por que Mamonas Assassinas são instrumentos extraterrestres e que era justamente isso que era pra acontecer, entendeu? Outra, cara, só pra terminar aqui, né? O quadro Saudades Define é dedicado à memória dos Mamonas, cuja morte completou 25 anos agora, dia 3 de março, quarta-feira, tá? Só finalizando o quadro Saudades Define. Puxando o gancho na morte dos Mamonas, né? Essa ideia de que
alguns seres extraterrestres usam seres humanos para passar mensagens, cara, acho que a Chapecoense é um outro exemplo. Eu acho que a Chapecoense sim é um exemplo de que é, seres humanos que não se encontram, pessoas que não têm propósito, não sabem muito bem o que querem, não vão dar certo. A Chape exemplifica isso justamente pelo contrário. É um time que começou lá embaixo, lá na última divisão estadual, e aí pegou uma administração séria, uma administração compromissada, jogadores que precisavam se destacar e que sabiam das condições do clube, que toparam tudo. Jogava ganhando mal, a torcida era pouca, não tinha expressão e aí os caras foram crescendo. Retrospecto da Chapecoense até 2016, cara, maravilhoso. Eles saíram de uma série D, isso lá em 2009, 2010, não sei. Chegaram em uma final de Copa Sul-Americana. Eles chegaram a uma final de Série B da Libertadores em 2016. Isso é o retrato de como seres humanos que cooperam entre si e que têm um propósito, que têm uma vocação, que eles vão dando as mãozinhas assim, vão vencendo os obstáculos, sabe? Vão levando toda aquela dificuldade, todos aqueles obstáculos, eles vão levando no peito mesmo. E todo mundo tá junto, tá unido e levando aquele obstáculo no peito, empurrando aquele obstáculo para frente, que são pelas barreiras financeiras, que é a pouca expressão, falta de patrocínio, falta de apoio. Às vezes o jornal da cidade não apoiava a Chapecoense, por exemplo. É, sei lá, cara, tinha muitas críticas, tinha time mais fortes. E aí essa turma se juntou, se abraçou e falou: não, vamos cumprir um propósito aqui. E os caras foram empurrando as barreiras, né, derrubando as barreiras. E aí, de tantas maneiras que os seres humanos poderiam aprender essas histórias de superação, que eles poderiam aprender a superar os obstáculos. A única maneira que a gente aprende como o trabalho ele tem que ser duro, o trabalho tem que ser constante, de como as pessoas têm que ser disciplinadas para alcançar um objetivo. A única maneira possível para a gente aprender isso é quando acontece uma tragédia. Pois se um sujeito ele ganha, tá? O sujeito é pobre, ele vai lá e faz 3 jogos da Mega Sena e ganha 30 milhões de reais de hoje para amanhã. Esse sujeito ele vai surpreender não pelo fato de ele ter ficado milionário, mas pelo fato de ele ter ficado milionário da noite pro dia, rabiscando papel lá e fazendo aposta. É isso que vai surpreender, mas não o fato, puta, cara, esse cara ficou milionário depois de, sei lá, cara, cara trabalhou duro, ele pegou essa grana, fez um investimento, que também o investimento não deixa de ser uma aposta, mas é uma aposta muito arriscada, né? E aí esse cara foi, construiu imóveis, e aí dos imóveis, em um ano, 10 anos, sei lá, ele ficou milionário. Isso aí não assusta ninguém, isso aí não comove ninguém, isso aí não faz ninguém pensar em como a vida ela é passageira, em como essas coisas duram pouco, em como os prédios que a gente constrói são os mesmos prédios que podem desabar e nos matar. Mas, se um time que está crescendo meteoricamente no cenário nacional pega um avião, esse avião cai, prestes a esse time estando prestes a disputar um torneio a nível continental, isso choca a gente. Isso choca porque eles não chegaram à final da Sul-Americana por sorte. Tipo, o presidente da Comebol escolheu os finalistas. Não foi assim. O presidente da Comebol não escolheu os finalistas. Então, isso choca a gente quando a gente vê um ser humano ou vários seres humanos dando duro, se dedicando, se disciplinando para chegar em um auge e naquela ocasião a, eles morrerem, tá? A morte física deles acontecer, o evento morte física acontecer, entendeu? Isso choca. E é essa a intenção desses seres extraterrestres, é passar uma mensagem para os seres humanos de uma maneira que isso choque a gente. Quando o Roberto Carlos morrer, ninguém vai ficar chocado porque ele já é muito velho. A Hebe morreu, ninguém ficou surpreso. O Gugu morreu, ai,
puta, cara, chato, triste, o Gugu morreu, mas ninguém ficou surpreso, comovido. Os Mamonas morreram, o Brasil parou, cara. O Ayrton Senna morreu, o Brasil parou. O time da Chapecoense inteiro morreu, o Brasil parou. Que são pessoas que tinham um propósito aqui de passar uma mensagem e que ninguém esperava que fossem morrer tão cedo. E é por isso que faz sentido essas personalidades, essas pessoas serem enviados, a consciência delas serem provenientes de extraterrestres. Tá? Não é a consciência humana que está agindo ali, tentando mostrar para o ser humano como as coisas só se conquistam com disciplina, com estratégia, com respeito ao próximo. Aí, de tanto tentar mostrar da maneira suave, aí esses seres extraterrestres, eles resolveram deixar escancarado que, olha, você vai batalhar, 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 mas a sua vida é um sopro, cara. Então faz o seu melhor, porque de hoje para amanhã você pode não estar mais aqui. Então faz o seu melhor e se dedique. Acho que é essa a mensagem também que foi passada quando a Chape morreu, por exemplo. O time inteiro da Chape morreu. A mensagem de que você tem que se dedicar, você tem que trabalhar duro, se esforçar para alcançar um patamar, tá? Senão você vai ser lembrado só como mais um ex-vizinho, como o pai de alguém, não como uma personalidade foda, entendeu? Que batalhou por algo. Acho que é essa mensagem que a gente recebeu e talvez alguns tenham absorvido. É como eu disse, cara, o que choca em si, o que deveria chocar não é a morte física dos caras, mas sim a mensagem que deveria ficar, entendeu? É a mensagem que deveria ser passada para todos os seres humanos e não a morte física que deveria impressionar a gente, porque isso é um evento natural, tá? É uma coisa que a gente está preparado para acontecer. A gente nunca está preparado para o sucesso, mas a gente sabe que a morte vai acontecer, então que a gente fica surpreso com uma coisa natural, mas a gente até fica com inveja quando alguém faz sucesso, que é uma coisa que não faz parte da natureza. O que faz parte da natureza é indivíduo, é um leão que come uma hiena, é um elefante que come, sei lá, um jacaré, essas coisas, entendeu? E não um elefante que se dá bem na vida e fica rico. Um ser humano ficar rico é uma coisa que não está programada para a natureza. Então a gente tem inveja disso, mas ao mesmo tempo uma coisa que é natural, que é a própria morte física, a gente fica chocado, entendeu? E aí, eu acho que esses extraterrestres quiseram nos passar essa mensagem. Vamos voltar com o quadro Ódio Gratuito. Ódio Gratuito. Vamos tocar esse aqui, vamos ver. Esse aqui é meu ódio gratuito a todo o pessoal do RH que espera que você seja o Einstein dos negócios, o gênio do marketing para encher prateleira no supermercado. Tá aí nosso nobre ouvinte, que eu não vou citar aqui porque o cara não se identificou, né? Muito bem, muito válido o seu ódio gratuito. Seja bem-vindo ao time dos caras que odeiam ter que explicar na entrevista de emprego por que a gente quer aquele emprego. Seja bem-vindo ao time dos caras que odeiam a obrigação de ter que vestir a camisa da empresa e responder por seus atos mesmo estando fora de serviço. Como se a gente vivesse uma hora extras eternas, como se a gente vivesse 24 horas extras todos os dias, mesmo não estando trabalhando. Tá? Muito válido o seu ódio gratuito, porque aqui eu vou explicar o contexto do quadro, que é, cara, o ódio gratuito, óbvio, que é um ódio que é de graça. Muitas vezes a pessoa nem sabe que está provocando isso em você. Né? Quando alguém vai te dar um calote, alguém vai te espanca na rua e você fica com um ódio motivado. E se é uma coisa que a pessoa nem sabe que ela tá fazendo cagada e que muito menos você tem condição de mudar aquilo. Por exemplo, os velhos que andam de caminhonete a 10 quilômetros por hora de manhã, horário de pico, eles não têm culpa de eu ser apressadinho, eles não têm culpa que eu sou um pobre fudido que não tem
o privilégio de não precisar ir trabalhar de manhã. E muito menos eu tenho condição de fazer esses caras andarem mais rápido, não tenho poder para acelerar a caminhonete deles ainda, não tenho essa telepatia. Então fica sendo um ódio gratuito, um ódio sem jeito de resolver, uma coisa meio sem pé nem cabeça. Esse é o contexto do quadro. Muito bem, é, muito válido o seu ódio gratuito aí ao nobre ouvinte. Tem mais aqui, vamos ver. Rapaz, eu queria destacar o meu ódio gratuito pra aquela desgraçada daquela mulher que toda vez que eu abro o meu YouTube tem uma propaganda dela que é de um aplicativo chamado Kawaii, cara. Eu não sei que merda esse aplicativo, mas toda vez que eu abro a porra do YouTube tem a propaganda desse aplicativo com ela dançando zigue-rigue-dum. Um amor vai pro alto, que se foda, mano. Eu tô muito puto toda vez eu já tô de saco cheio disso, cara. Então é esse meu ódio gratuito. Qual será Só esse? destacando o zigue-rigue-dum é o cu dela, velho. Vai se fuder. Agora eu vou ver, agora eu vou procurar. Zigirigdum Kawaii. Kawaii não, é Kuai, sei lá. Foda-se. Ziguiriguidum, ziguiriguidum, Ah, o pé faz assim, mãozinha pro ar, balança o pescoço pra lá e pra cá. Ziguiriguidum, ziguiriguidum, puta, cada o pé mulher faz assim. gostosa, velho. O que é a propaganda? Pra quem não assistiu ainda, ou pra quem tem YouTube Premium, ou pra quem tem aquele YouTube Vanced que corta os anúncios e que, enfim, que é um YouTube Premium hackeado. Cara, é uma propaganda, lógico, do aplicativo Quai. É Quai que se pronuncia. E que é um monte de gostosa dançando ziguiriguidum. É isso. Que é chato pra diabo. É igual aquela da Betina. Aquela propaganda da Betina. Cadê? Agora eu vou procurar ela também. Propaganda Betina. Essa é boa também. Oi, meu nome é Betina, eu tenho 22 anos e 1.042.000 reais de patrimônio acumulado. Desculpa a inscrição, é que o tempo aqui embaixo não joga a meu favor e eu precisava chamar sua atenção. Ninguém acha normal eu ter juntado mais de 1 milhão de reais assim, tão nova e começando com muito pouco. Mas sabe o que chama a minha atenção? É que o que eu fiz não é nenhum segredo. Eu vivo falando por aí para todo mundo. Eu comprei ações na bolsa de valores. Não foi sorte, eu não herdei uma bolada, nem ganhei na loteria. Comecei com 19 anos e R$ 1.520. 3 anos depois, tenho mais de 1 milhão. Simples assim. Sabe qual E simples assim. Eu tinha 19 anos, R$ 1.520. E hoje eu tenho 22 anos e 1,5 milhão. 1,050 mil. Por que não pode ser 1 milhão redondo? Tem que ser 1,050 mil. Ai, Betina, sorte que você é muito linda. E é difícil. É difícil duvidar com a mina gata dessa. Não vá ter 1 milhão de reais. Mas aí depois. Aí o que aconteceu? Aí depois teve. Teve. Como é que é o nome? Ela foi dar entrevista no Danilo Gentili e ele explicou que o pai dela ofereceu pra ela ou um carro ou dinheiro quando ela fez 18 anos. Então ela não começou com 20, com 1.520 reais. Assim. E, entendeu? Senão ela nem estaria no YouTube fazendo propaganda de curso de trading. Se ela estaria em outro patamar, entendeu? O YouTube é pra quem tá começando aí e tá um pouquinho acima da média e já tá destacado da multidão. Mas os caras fodão mesmo, quem tem muita grana assim, é um puta cara foda em ações, não tá no YouTube fazendo propaganda de curso, só se for muito bem pago. Ai, ai. Aí essa é a história da Betina. Eu não sei nem porque eu entrei nesse assunto aqui, cara. Que diferença faz? Enfim, é, o ódio gratuito deste nosso nobre ouvinte também é muito válido. Obrigado pela sua participação. Você que está ouvindo o Pensa Comigo Podcast e quiser manifestar e quiser expressar o seu ódio gratuito contra todo e qualquer tipo de situação que nem você tem controle e nem a outra pessoa tem, fique à vontade, manda um áudio para mim aí no WhatsApp mesmo. É, Enfim, cara, eu até queria puxar o gancho daquele primeiro cara que
tá. Como é que é? Ele tem que ser o Einstein o Einstein dos negócios. Ai, bicho, essa é a consequência de deixar jovem e ficar montando empresa. É isso que acontece quando o moleque tem 17, 18 anos e vai e pega dinheiro com os pais e vai abrir um negócio. Aí o cara inventa esses negócios de startup, de marketing digital, inventa o conceito de produtividade, inventa a ideia de que você tem que vestir a camisa da empresa, ele inventa a ideia que você tem que levantar mais cedo que os outros e dormir mais tarde, entendeu? São esses caras que a gente deu poder pra eles. E agora a consequência é essa, cara. Você tem que explicar pro dono do açougue que você quer emprego de açougueiro. Você tem que explicar pro dono da padaria. Você tem que fazer uma redação pro dono de uma padaria, explicando por que que você tem que ser o padeiro contratado, qual que é o teu diferencial, é, quem que é a sua quem que é a personalidade mundial que inspira a sua vocação de padeiro. Você tem que fazer uma redação explicando qual animal você seria se aquela padaria fosse administrada somente por animais. Ah, eu seria um leão porque ele protege o bando. Ih, toma no cu, cara. Fala assim, ó. Eu quero trabalhar na tua padaria, no teu açougue, no supermercado, na tua ótica, na tua, sei lá, na tua conveniência, porque eu não quero morrer de fome, entendeu? Eu não quero ter que morar na rua. Eu não quero ter que pedir dinheiro trocado pras pessoas. É por isso. Pode ser ou tá difícil. Era assim, cara, não complica as coisas. Eu acho que quanto mais fácil ficou as pessoas se comunicarem, ao mesmo tempo mais elas dificultaram, entendeu? Antigamente você só tinha contato com você só tinha contato com um ator de televisão, com um apresentador. Você só podia falar com o Silvio Santos, por exemplo, se tivesse uma excursão da tua cidade para ir lá assistir o programa do cara. Hoje em dia não, hoje em dia você pode abrir o Instagram e vai lá e tenta conversar com ele, pelo menos a sua parte você consegue falar com o cara, entendeu? Você podia falar com o Faustão só se você fosse lá no auditório, tua cidade fosse convidado. E só. Hoje em dia, você consegue, sei lá, bicho, gravar um vídeo, mandar pro cara e talvez ele vai assistir lá, não sei. Aí a situação é, quanto mais fácil ficou a gente se comunicar com grandes empresas, com grandes personalidades, mais difícil ficou a gente entrar em, em uma empresa formal, no sentido de que a gente tem que criar mil justificativas só pro cara dar um emprego pra gente. Ah, não, porque eu visto a camisa da empresa, porque eu abro mão das minhas horas livres que é pra trabalhar mais. Eu sou um workaholic, sabe? Os caras ficam criando esses conceitos para tentar equilibrar, entendeu? Os caras dificultam a tua entrada num serviço comum, que é para equilibrar com a facilidade que a gente tem hoje em dia para se comunicar com grandes empresas. É como se aquela mina que você tá afim, ela dificultasse você até a chegar até ela, só porque tem vários outros caras chegando nela, entendeu? E que apesar de ter várias outras minas que você poderia pegar, mas o fato de ela se fazer de difícil é justamente isso que faz você querer ficar com ela. Eu acho que é assim que eu consigo explicar por que essas empresas pequenas e que aderem a essa moda jovem aí de startup, de proatividade e de home office ou qualquer outra palavra em inglês, elas ficam criando um monte de burocracia só para o cara conseguir um emprego. Ai, tem que ser um animal, aí. Que animal você seria? Ah, puta que pariu, cara. Enche o saco. Tipo, como que era antes? Você fazia, sei lá, 15, 16 anos, ainda nos anos 90. Seu pai, ao invés de te dar um presente que ele fazia, ia dar uma volta contigo. Te levava na primeira mercearia, no primeiro bar, na primeira oficina, na primeira loja de artigo de pesca pelo caminho, ou que fosse de algum compadre dele.
E ali ele já te largava pra quê? Pra você ficar ali trabalhando. Pronto, você aprendia uma profissão durante 20, 30 anos da tua vida. Era isso que acontecia. Tá entendendo? Não tinha cerimonial, não tinha nada místico. Era você ir lá, chegar no teu horário, cabelinho cortado, perfume se possível, fazia seu serviço e era pago por isso. Entendeu? Você não tinha que. Não tinha, cara. Que, sei lá, fazer. Ai, fazer por merecer. Não, bicho, faz teu serviço aí. Se você for melhorando ao longo do tempo, eu vou te pagar melhor. E se você começar a chegar atrasado, começar a vir bêbado, tratar mal os clientes, eu vou te mandar embora. Era isso, não tinha. E o seu pai era quem dava esse primeiro empurrão. Entendeu? Te levava lá na oficina do teu padrinho e te punha lá. É isso, cara. Hoje em dia, sei lá. Hoje em dia, pra entrar em qualquer estabelecimento, você tem que provar. Você conhece filosofia pra explicar por que você é melhor que o outro concorrente. Onde já se viu isso? Não existe. E aí, esse é o reflexo de gente dar poder pra jovem, dos anos 80 e 90, fazer empresa, startup, não sei o quê. E é o reflexo também de quão fácil é se comunicar com grandes empresários. Sei lá. Não sei, não tem nada na minha cabeça que possa explicar isso aí. E como sempre, vamos colocar novamente em pauta o quadro Quem se importa? Quem se importa? No quadro Quem se importa de hoje vai abranger uma situação muito gozada, que é a seguinte: quem se importa se os seus bisavós, se os seus avós, se os seus tetravós são de origem espanhola e se teus tio tem sangue italiano? Quem liga? Você, minha filha, você mora em Paranaíba, no meio do Mato Grosso do Sul. Você mora a 500 quilômetros da divisa com o Paraguai e com a Bolívia. Então, o Quem se importa de hoje vai para você que acha alguma vantagem. Ai, não, porque meus avós, eles têm sangue italiano. Aí outra parte tem sangue espanhol. E por acaso você acha que os seus bisnetos vão ter orgulho de falar: ai, minha bisavó, ela morava num estado chamado Mato Grosso do Sul. Que era tão ridículo, era tão nada a ver que o nome do negócio era Mato Grosso, porque não tinha nada mais lá além de mato e bicho. Você acha que fazer alguma diferença você ter orgulho que os teus avós, eles eram italianos? Não agrega nada na sua vida, não agrega nada na vida dos outros. Não muda nada da vida deles também, porque se fosse tão bom eles terem sangue italiano, espanhol, alemão, francês, não sei o que, inglês, você não estaria aqui no Brasil, você estaria morando lá na terra deles. Se fosse tão vantajoso ter sangue de alguma outra nacionalidade. Então, o quadro Quem se importa fica aí pra você que acha alguma vantagem em morar em Capão do Leão, Rio Grande do Sul, e ter ascendência alemã, como se isso fosse alguma grande vantagem, como se os seus netos, bisnetos, sei lá, fossem ter orgulho que você é do interior de um lugar nada a ver, tá? Fica o recado aí, ninguém se importa mesmo. Enfim, eu resolvi tirar uma folga ontem. Ontem eu não fui trabalhar. Aí eu pedi pra uma colega no meu lugar, né? E assim, eu tenho uns certos problemas com bebida. Eu não posso, eu não posso ficar bebendo cerveja, álcool, qualquer coisa assim. Enfim, histórico de família com alcoolismo e tal, tal, tal. E aí eu já passei muitas épocas conturbadas na minha vida por causa de álcool. Tanto por gastar grana, assim, bebendo, como por questão de saúde mesmo, de levantar de ressaca no outro dia, comer mal, dormir mal mesmo, etc, etc, etc. Mas ontem eu me dei esse luxo, ontem eu tirei folga e eu senti que eu merecia.
Até comprei uma cerveja pra beber com meu pai, ele não quis beber. E fiquei bebendo sozinho em casa. E é libertador a ideia de poder fazer várias coisas sozinho. Somente você. Aproveitar aquela ocasião. Aí eu sentei, fiquei bebendo cerveja sozinho. E aí, depois da segunda cerveja, eu não sei se era a emoção de fazer uma coisa somente eu, ou se era realmente efeito do álcool. Eu tava ficando bêbado já com duas cervejas, daquelas de lata, daquelas latas de 350 ml. Eu já tava me sentindo bêbado. Eu não sei se era a emoção de tá de folga e tal, 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 ou se era, ou se era aquilo que eu esperava mesmo. Sei lá, sei lá. Sei que na segunda cerveja eu tava bêbado e eu precisei encontrar um rapaz, que esse rapaz me devia um dinheiro. E aí eu tive que ir lá onde ele trabalha, isso 9 horas da noite. Eu tava bêbado com duas cervejas, incrivelmente. E aí tive que ir lá. Ai, que sono, velho. E aí tive que ir lá pra receber do cara. Puta que pariu. Esse é o primeiro final de semana que eu não trabalho em um sábado. E é libertador. Porque minha vida de 6 meses pra cá, passar sextas-feiras, sábados, domingos, atendendo pessoas bêbadas, pessoas chatas, fazendo hora extra, vendo todo mundo se divertir, os caras pegando umas minas lindas, todo mundo bêbado, zoando e eu lá trabalhando. Lógico, puto da vida, porque eu queria estar fazendo outra coisa, né? Não vem com essa, então você não gosta de trabalhar. Não, não gosto de trabalhar e você também não gosta de trabalhar. Você só faz porque te pagam. Você só, cara, você só cumpre seu serviço que um cara te prometeu que vai te pagar por isso no final do mês. Só. Senão você não iria no horário, você não faria aquilo, então você faria outra coisa, cara. Senão você estaria fazendo as coisas que te satisfazem sem que você tenha que passar raiva por isso, sem que alguém tenha que te prometer. Olha, olha isso. O serviço que você faz é tão chato, a coisa que você diz que ama é tão chata de fazer, que as pessoas têm que te pagarem pra isso, pra, pra aí sim você ter um motivo pra fazer aquilo, tá? E inclusive é por isso que nem todo mundo vai realizar os próprios sonhos, porque tem alguém realizando os próprios sonhos agora que tá pagando outras pessoas por isso. E aí não tem como essa cadeia de realizações de sonhos se expandir, senão o mundo quebra. Você vai ligar em uma pizzaria para pedir pizza. Liga lá, alô, gostaria de pedir uma pizza portuguesa. Aí o atendente, olha, nem tem como fazer pizza para você não, porque o pizzaiolo acabou de realizar o sonho dele e ele já foi até embora aqui da pizzaria. E eu mesmo nem sei porque que eu tô falando com você aqui que eu tenho um sonho para realizar agora, tá? Tchau. E desliga. E acabou. E acabou. Nem sei porque eu tô falando isso, cara. Sei lá. Lembrei essa história de folgar, tirar folga no sábado, coisa que eu não fazia há muito tempo. Faz muito tempo que eu não trabalho como um ser humano normal, de segunda a sexta-feira, de segunda a sábado, e que tira folga final de semana. Fazia tempo que eu não tinha isso. E hoje, que é domingo, eu vou trabalhar também, mas o que eu posso fazer? Recai sobre mim esse dever de sustentar meus próprios luxos. Ai, bicho, sei lá, sabe? Sei lá. Hoje é domingo. Hoje é domingo, hoje é dia de depressão, hoje é dia de ver o Domingão do Faustão e se dar conta de que amanhã começa tudo de novo. De que amanhã toda essa ilusão que são os dias, segundas-feiras, terças, quartas, quintas e sextas-feiras, vai começar tudo de novo. Hoje é o dia mundial da depressão coletiva. Sei lá, bicho, não existe uma diversão no domingo. Domingo é um dia fúnebre, é um dia que tudo que
você podia ter feito para se divertir, acabou, tá? Tem prazo para acabar. E que também tem prazo para começar tudo aquilo que te tortura. Chefe dando bronca, cliente enchendo o saco, pagamento atrasado, sei lá, cara. Você chegar atrasado no horário, ônibus lotado. Quem mora em capital, cara, tá fudido. Segunda-feira, 6 da manhã, pegar ônibus, pegar metrô, com 70 pessoas dentro. Eu prefiro morar no atraso, eu prefiro morar onde é considerado atrasado, onde é considerado caipira, do que me submeter à ideia de passar, sei lá, 2, 3 horas do meu dia, do meu precioso dia, com 70, 80, 100 pessoas que eu nem conheço, em um trem, em um ônibus. Jamais. Eu prefiro ser considerado atrasado, caipira. Prefiro poder ir trabalhar e fazer minhas coisas sem pressa, sem depender dos outros, assim. E é isso que nos espera. E é isso que essa semana nos reserva. Mais aglomeração, mais metrô, mais ônibus, mais gente tentando bater sua carteira, mais camelô tentando te vender coisa reciclada, mais pressão. Ai, que sono. Mais pressão no trabalho. Esse é o domingo que esconde o que vem por aí. O domingo, o domingo é aquela mãe que te bate com uma mão e te acaricia com a outra. Aquela mãe que te ameaça de pôr de castigo ao mesmo tempo que te dá um presente. Esse é o domingo. Esse é o domingo. Então, sei lá, cara. Então, temos esse dever de encarar outra semana. E você que tá me ouvindo aí, obrigado pela sua audiência, pela sua presença. Meu nome é Moisés Gonçalves. Foi um prazer, uma satisfação ter você aqui. Até o próximo podcast. Se inscreve aí, tá? Fui.